abertura do Encontro Nacional da Rede Escola 2021. Eu sou Rosa Souza, coordenadora da Secretaria Técnica Executiva da Rede Brasileira de Escolas de Saúde Pública. Atuo na vice-direção de Escola de Governo da ENSP Fiocruz. O Encontro Nacional é um evento que se reveste da maior importância para todos os que participam dessa rede, que são 59 instituições formadoras, sendo 7 escolas municipais, 18 escolas estaduais e 23 universidades ou institutos de pesquisa. Essa rede faz 12 anos, né, de uma atuação atuante e firme na formação para o SUS. Né? Estamos em desenvolvimento de projetos com a SEGEPS, com DEGES, de maneira muito exitosa na formação de sanitaristas, com ênfase na educação interprofissional. Agradecemos aqui o apoio da direção da Escola Nacional de Saúde Pública, também do Ministério da Saúde, da OPAS, CONAS e CONASEMES, as instituições parceiras. Né? Vamos fazer, então, a saudação dos membros do grupo que faz parte dessa mesa de abertura e que gentilmente atenderam o nosso convite. Né? E solidariamente estão juntos conosco. Né? Eu dizia assim, vamos falar sobre os valores da rede, porque os valores da rede eles combinam com o momento que nós estamos vivendo. Né? Tivemos grandes percalços na transmissão, mas mantivemos o nosso evento firmes e fortes com o apoio dos membros dessa mesa, né? Que foram muito solidários, participativos, e deram uma força muito grande para que nós consigamos continuar. Valores dessa rede são a inclusão, a solidariedade, a diversidade, a gestão democrática, a confiança, porque sem a confiança nós não poderíamos seguir no nosso evento da maneira como nós pensamos. E a educação permanente em saúde, que é um valor muito caro para nós. Então, aqui eu saúdo, né, com muita alegria, os membros dessa mesa, que são Márcia Pinheiro, que é representante do presidente do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, CONASEMES, Williams Freire Bezerra, o doutor Haroldo Pontes, que deve entrar em algum momento, ele estava conosco até pouco tempo, ele é assessor do CONAS, representa o presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, doutor Carlos Lula, a professora Maris Meres de Seta, que é vice-diretora da Escola de Governo em Saúde e representa nesta sessão o nosso diretor da Escola Nacional de Saúde Pública, Dr. Marcos Menezes, Cristina Guila, que também está conosco, cumprimentamos com ênfase também, assim como a todos. Ela é coordenadora geral de educação da Fundação Oswaldo Cruz e é representante da nossa presidente, Nízia Trindade Lima. Né? Como representante da OPAS, eu vou falar assim porque ela estava conosco há pouco e é possível que possa entrar. Nós espero ter conosco a doutora Socorro Gross, que é representante da Organização Pan-Americana da Saúde, da Organização Mundial da Saúde, OPAS, Ministério da Saúde. Então, feitas esses cumprimentos, né, efusivos, né, e agradecidos, nós podemos começar com as falas. Né? Pelo adiantado da hora, eu solicito objetividade, apesar de que eu gostaria muitíssimo de ouvir vocês mais largamente. Né? E depois dessas apresentações, nós vamos ter a conferência magna, intitulada Pandemia, Metamorfose e Ciência, Aprendizados e Lições para Educação e Trabalho em Saúde, com a professora Marina Peduzzi. Então, por favor, Márcia Pinheiro, a palavra é sua. Bom dia a todos, todas, todes. E também nos solidarizarmos aqui, né, com esse perrengue todo que Rosa, na coordenação disso, passou essa manhã. E eu acho que é isso, né? Aprender, enfrentar, e a partir dessas lições a gente pensar, né? Porque se isso acontece dentro da Fiocruz, né,
nesses tempos de ensino remoto, enfim, tudo remoto, apesar da gente já estar entrando, né, um pouco mais na normalidade, o que não estará acontecendo Brasil adentro, né? E então também não vou me alongar, só dizer da valorização por parte do CONASEMES desse momento, da rede escola, e a nossa busca é sempre encontrar formas de estarmos perto e efetivamente participarmos da rede, né? O CONASEMES, como esse espaço do gestor, às vezes está um pouco mais distanciado dessas pautas e desses espaços da educação, mas nós estamos aqui, mais uma vez, para dizer que queremos e estamos perto, tá bom? Sem mais delongas, espero que o resto do dia e dos outros dias corra bem e que seja um encontro de alegria e de congraçamento de todos vocês e todos nós. Um beijo. Obrigada, muito obrigada, Márcia, por suas palavras, e você tem a nossa disposição de trabalhar juntos com o CONASEMES. Obrigada, então. Vou seguindo, então. Aqui seria o Haroldo, né? Ele não se encontra nesse momento, né? Então, vou tentar fazer mais ou menos o protocolo. Agora seria, e eu convido mesmo a professora Maris Meri. Em seguida, nós temos a Cristina Guila e depois a doutora Musa, tá bom? Bom dia a todas e a todos. Em nome do professor Marco Antônio Carneiro Menezes, que nós chamamos normalmente Marco Menezes, ou até como Marquinho, nosso querido Marquinho, eu quero dar as boas-vindas a todos, né? Dizer que é uma honra para a ENSP abrigar a Secretaria Executiva da Rede Escola, né? Queremos trabalhar juntos e aproveito para cumprimentar Márcia Pinheiro, representante do CONASEMES, e dizer, Márcia, isso não costuma acontecer com a gente não, viu? E nem na Rede Escola, acho que é a primeira vez, não é, Rosa? Mas, de qualquer modo, nós pedimos desculpas. Eu peço também desculpas pela minha câmera estar fechada, e não é falta de familiaridade com o Zoom. Eu uso o Zoom para dar aulas, com conexão estável, mas não estou conseguindo, por algum motivo, eu estou usando um outro Zoom que não é o meu, não estou conseguindo habilitar o vídeo. Cumprimento também Socorro Gross, representante da OPAS OMS, da OPAS Brasil. Cumprimento Musa Moraes, né, das CEGETs, do Ministério da Saúde. Muito prazer, Musa. Cumprimento Haroldo, representante do CONAS, doutor Haroldo, representante do CONAS, que esteve conosco a maior parte do tempo. E, cumprimentando a Rosa Souza, eu cumprimento todos os integrantes da Rede Escola. A ENSP está à disposição de vocês, falo isso em nome do Marco Menezes, toda a ENSP, nossos 12 departamentos, nossos centros de referência, estamos todos à disposição da Rede Escola. Queremos ver a ENSP participando ativamente. Nós temos um representante no grupo de condução, que é o professor Gideão, e estamos, então, abertos para o trabalho colaborativo. Existem mais 3 redes das quais a ENSP exerce a Secretaria Executiva, que são a RESP da América Latina. Quero dizer que, em meu próprio nome, como vice-diretora da Escola de Governo da ENSP, nós temos algumas frentes de trabalho, né? Nós temos a cooperação nacional, nós temos a cooperação internacional, nós temos, na VEDEX que se faz a representação de relações institucionais da escola, e nós temos também apoio à
projetos, ao desenvolvimento de projetos estratégicos para o SUS. A VDEGS não é a escola de governo. A escola de governo é a ENSP toda. A VDEGS é apenas uma vice-direção a quem cabe colaborar. Então, eu aproveito e reafirmo, em nome da direção da escola, em meu próprio nome, a disposição para o trabalho solidário, para o trabalho colaborativo, para o trabalho em rede, né? E peço desculpas pelo incidente da manhã de hoje, que não se repetirá hoje à tarde, nem nos outros dias do nosso encontro, porque nós já estamos com a infraestrutura da ENSP apoiando a rede escola. Muito obrigada, vamos trabalhar juntos, estamos juntos e juntas. Um grande abraço, abraço a todos. Obrigada. Muito obrigada, professora Maris, pela sua disposição e disponibilidade sempre, sua solidariedade conosco, com a rede, com o nosso trabalho. Muito obrigada. Podemos passar agora a palavra para a professora Cristina Guila, por favor. Obrigada, Rosa. Vocês estão me ouvindo bem? Muito bem, obrigada. Que bom. Eu, assim, primeiro, quando eu li, eu vou falar muito rapidamente, né, para a gente poder aproveitar bastante a fala da professora Marina, mas eu queria primeiro destacar a beleza da escolha desse nome da aula, né? Pandemia, Metamorfoses e Ciência, que nos leva a uma imagem assim da mudança, da metamorfose, e eu não consigo deixar de pensar, né, na lagarta e na borboleta, e nessa beleza que é essa possibilidade de transformação de cada um de nós, de vitalidade, né? Como diria no normal e patológico, essa questão da normatividade do ser humano, né? Essa capacidade de enfrentar a novidade e se reinventar. E nós estamos aqui, continuamos juntos. E então, assim, por um lado, queria falar da beleza dessa escolha, da beleza e propriedade da escolha desse nome, e também queria destacar essa fortaleza da educação em rede, da composição de redes de educação, que é uma diretriz importantíssima para que a gente possa combater as desigualdades, né, que estão presentes no nosso país em diversas áreas e também se concretizam em ações de educação, né? Então, é uma felicidade a gente compor redes, e aqui, em cada quadrinho que eu vejo aqui, né, na figura da Musa, na figura da Márcia, do Haroldo, né, na figura da Socorro, as capacidades de mobilização que a Fiocruz tem de estar dentro de redes e, dentro de redes, oferecer possibilidades de educação. Então, eu, como coordenadora geral de educação, e também representando a nossa querida presidente Nízia Trindade, que vem levando a Fiocruz nesse momento tão difícil, com muita alegria, com muito entusiasmo, com muitos bons resultados, né? Queria enviar um grande abraço a todos e nos colocar aqui à disposição desse orgulho que é a rede de escolas. Tá? Muito obrigada. Muito agradecida, Cristina, pelas suas palavras, pela sua sensibilidade em relação à formação de redes e do que elas significam. Obrigada mesmo, agradeço também, em nosso nome, a professora Nízia, por essa representação aqui nesse evento. Muito obrigada. Passamos, então, agora a palavra para a doutora Musa Denayse, do Ministério da Saúde, do DEGES, ela é diretora do Departamento de Gestão e Educação na Saúde, e é uma amiga, né, porque nós nos conhecemos desde antes, né, do Ministério da Saúde, em alguns outros projetos que foram muito exitosos também. Por favor,
doutora Musa. Boa tarde agora a todos. É um prazer, professora Rosa, estar aqui com vocês nessa mesa de abertura. Eu gostaria de saudar inicialmente aqui todos os meus colegas dessa mesa, parabenizá-la, professora Rosa. Eu vejo aqui também o professor Francisco Salazar, como você citou, parceiros aí no âmbito de outros projetos que nós desenvolvemos ali à época na ouvidoria do SUS, né? Era um projeto de qualificação das ouvidorias do SUS, também foi muito bem sucedido. Então, guardo ótimas referências do trabalho desenvolvido aí por toda a equipe. Saúdo a equipe da Secretaria Técnica e Executiva da Rede Escola, toda a equipe da Fiocruz, aqui representada pela iniciativa desse Seminário Nacional, que é certamente um espaço importante de troca de experiência e aprendizados aí sobre educação permanente, principalmente no contexto pandêmico que nós estamos vivendo atualmente. Eu gostaria de saudar aqui também, de modo especial, aqueles que nos acompanham nesse momento, ressaltar que para mim é uma alegria participar dessa mesa e compartilhar um pouquinho com vocês das experiências que nós vivenciamos aqui no Departamento de Gestão da Educação na Saúde, o DEGES, da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, do Ministério da Saúde, agora no enfrentamento à pandemia, certamente com muitos desafios e muitas lições aprendidas aí todos os dias. Eu faço aqui também destaque, assim como a professora Cristina Guilan colocou tão bem aí na sua fala, sobre o tema tão oportuno, né, que foi definido para esse encontro, que se propõe a discutir de forma qualificada sobre pandemia, metamorfoses e ciências, aprendizados e lições para a educação e o trabalho em saúde. Aproveito também para agradecer aqui a toda a equipe que integra a CEGET, especificamente aqui também do nosso departamento, que não tem medido esforços para agir de uma forma muito compromissada e qualificada para a superação de tantos desafios aí impostos pela pandemia, né? Que, como eu citei, todos nós temos vivenciado, são inúmeros. Tenho uma enorme honra e prazer de atuar aqui como servidora efetiva do Ministério da Saúde há alguns anos, e mesmo já tendo tido essa experiência prévia aí no enfrentamento de algumas emergências de saúde pública, atuei diretamente ali no enfrentamento às discussões, enfim, debates relacionados ao vírus Zika, enquanto ainda parte do Departamento de Ações Programáticas e Estratégicas, na antiga SAS, Atenção à Saúde. Confesso que toda essa experiência decorrente da pandemia atual tem sido muito desafiadora, inédita, realmente um grave problema de saúde pública mundial, considerando a sua gravidade, a dimensão e complexidade desse evento. Então, feitas essas considerações iniciais, eu gostaria aqui de ressaltar rapidamente as competências do DEGES, como eu citei, um dos departamentos que integram a CEGET, Secretaria de Gestão do Trabalho, assim como o Departamento de Gestão do Trabalho em Saúde, DGTS, que tem as suas competências definidas no Decreto 9795. Não vou me deter especificamente essas questões, mas gostaria de reforçar aqui a importância da formulação das políticas públicas orientadoras da gestão, formação, qualificação dos trabalhadores e regulamentação, na verdade, regulação profissional da área de saúde que compete à secretaria, né, buscando promover essa integração de setores de saúde, educação e com sempre foco no fortalecimento das instituições formadoras de profissionais de saúde, buscando integrar, aperfeiçoar a relação entre a gestão federal, estaduais e municipais do SUS, análise de todos os planos de formação, qualificação, distribuição das ofertas de trabalho na área de saúde. Então, nós temos aqui como política norteadora, política central do desenvolvimento das nossas ações, a Política Nacional de Educação Permanente e Saúde, ela é que vem sendo implementada aí no esforço coletivo, que envolve diversos atores estratégicos, entre gestão, instituições formadoras, controle social, com o objetivo de maior aproximação e qualificação dos processos formativos às necessidades hoje que a gente entende como fundamentais no Sistema Único de Saúde. Então, aqui também aproveito para agradecer a parceria, o trabalho que vem sendo desenvolvido aqui de uma forma muito próxima, muito qualificada com a OPAS, com o CONAS, com o CONASEMES, no âmbito da educação na saúde, aqui representados, né, pela doutora Socorro Gross, que estava até agora há pouco conosco, o Haroldo Pontes representando bem o CONAS, e assim também Márcia Pinheiro, em nome do CONASEMES. Meu objetivo aqui não é aprofundar as discussões sobre as normativas e as questões que envolvem a PNEPS, mas eu acho que é de fundamental importância a gente aproveitar esse espaço para reforçar aqui a sua relevância, uma vez que todos nós
sabemos, né, estamos cientes da importância da qualificação e aprimoramento do saber dos trabalhadores como um todo, dos saberes, para melhor desempenho das atividades, sobretudo agora no cotidiano do trabalho e no enfrentamento à pandemia, o que ficou ainda muito mais evidente agora nesse momento que nós temos vivenciado, né? O nosso foco, de fato, precisa ser na melhoria da qualidade da atenção à saúde prestada à população por meio desse incentivo à educação permanente dos trabalhadores do SUS. Gostaria, professora Rosa, de aproveitar também o espaço para falar um pouco da dimensão e da importância do trabalho que vem sendo desenvolvido no âmbito do TED 48. Você citou aí na sua fala inicial rapidamente, com o objetivo, né, foi uma parceria formalizada com o objetivo de promover a qualificação e a educação permanente dos profissionais do SUS, para a execução do projeto específico, que nós, né, o foco também é um pouco da discussão do que a gente está colocando hoje no encontro, que seria de formação em saúde pública da rede escola, uma abordagem interprofissional. Destaca aqui um valor aproximado de quase 3 milhões de investimento, com diversas atividades, superação de metas, como a professora Rosa colocou, desde a sua formalização. E ali, no elenco de atividades já desenvolvidas no âmbito do TED 48, eu ressalto especificamente a implementação dos cursos de especialização em diversas instituições e todo o processo de divulgação, compartilhamento de experiências, de práticas, de educação interprofissional que vem sendo feito. Eu tenho procurado manter esse diálogo com a professora Rosa, apesar aqui do trabalho muito dinâmico da correria aqui imposta nos nossos afazeres aqui diários. E recentemente recebemos um ofício da ex-presidência da Fiocruz informando da realização de ciclos dos seminários regionais, com participações de todas as regiões do país, contemplando a totalidade das instituições formadoras hoje que integram, né, componentes da rede escola, sempre com o objetivo de divulgar e compartilhar as lições e aprendizados aí da prática interprofissional no âmbito dos cursos de especialização que estão sendo desenvolvidos, já concluídos, né, e em desenvolvimento, como a professora Rosa também colocou, já em conclusão. Então, no que diz respeito às ações específicas desenvolvidas aqui no enfrentamento à pandemia, foram realizadas diversas ofertas educacionais, abordando aí os principais protocolos clínicos, as medidas de prevenção e redução do avanço dos casos de infecção por coronavírus aqui no nosso país, considerando aí sempre como foco o atendimento seguro e também maior autoproteção, quase não sai dos nossos profissionais de saúde. Quero destacar aqui, aproveitar esse momento também que estamos aqui com representantes da Fiocruz para falar da importância da Universidade Aberta do SUS nesse processo, da UNASUS, que foi uma outra importante parceria com a Fiocruz. Desenvolvemos muitos cursos em parceria com mais de 3 milhões de alunos matriculados, estamos atualmente com 99 cursos com matrículas abertas, esse é um dado expressivo, assim também como a parceria com a Universidade do Rio Grande do Norte, no desenvolvimento de ações educacionais disponibilizadas na plataforma AvaSUS, que atualmente tem aproximadamente 300 cursos disponíveis e mais de 1,8 milhões de alunos matriculados. A gente tem também, atualmente, estamos buscando todas as questões tecnológicas aí de melhoria e otimização da plataforma Universus Brasil, que é gerenciada diretamente aqui pelo Ministério da Saúde, passou por muitas atualizações, como eu citei agora especificamente no período da pandemia, estamos desenvolvendo esse trabalho em parceria com o DataSUS aqui do Ministério da Saúde, e ainda nem foi lançado oficialmente esse trabalho, mas já está em fase de implementação, com 8 cursos disponíveis e mais de 77 mil alunos matriculados em temas importantes aí relacionados à Covid-19 e impactos na saúde mental, por exemplo, né? Um dos cursos que nós temos ali engloba as ações de educomunicação e saúde em defesa da vida, que buscam abordar diversas temáticas para tentar desmistificar, reduzir estigmas relacionados às doenças mentais, promover saúde nesse contexto aí que nós temos vivido, né, e do agravamento a esses casos de saúde mental. Então, gostaria de destacar que estamos também na realização e desenvolvimento aí dos próximos ciclos itinerantes, né, de promoção e prevenção em saúde, em outros temas estratégicos que envolvem, além da prevenção ao suicídio e automutilação, que já está sendo ofertado na plataforma Universus, temas como a prevenção da gravidez na adolescência, uso de drogas lícitas e ilícitas, ética na vida, conscientizar para as questões aí que envolvem a prevenção à violência contra grupos vulneráveis, como crianças, mulheres e idosos.
Então, são diversas ações, eu vou tentar ser mais breve aqui na minha fala, estou apenas destacando algumas agora delas, também como exemplo, uma parceria recente com o SAMU-DF aqui, no Distrito Federal, para desenvolvimento de um curso de formação de multiplicadores em urgência e emergência também em saúde mental, com ênfase no atendimento pré-hospitalar. E, enfim, muitos desafios. O que nós temos buscado no desenvolvimento de todas essas ações é a busca, né, por metodologias mais ativas de aprendizado, no menor espaço de tempo possível. Manter informações atualizadas tem sido um grande desafio, dada aí a dinamicidade, né, das informações e constantes atualizações dos protocolos. Principalmente a gente vivenciou isso no início da pandemia. Estamos aí com o desenvolvimento e proposta de formulação de novos projetos. Doutora Rosa e equipe têm me cobrado aí bastante, já me apresentaram a proposta preliminar, apresentaram aqui, né, para a nossa secretaria, está em análise pela nossa equipe técnica, e a gente está aqui de portas abertas sempre, com a equipe à disposição, professora Rosa, para que a gente possa avançar na discussão aí desse possível novo projeto. E, por fim, eu informo que muito em breve será lançado aqui pela Secretaria o novo edital do Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde, o PET Saúde, com o tema PET Saúde, Gestão e Assistência. Vai ser a 10ª edição do programa, vai ser lançado, a nossa expectativa aí nos próximos dias pelo gabinete do ministro, buscando dar continuidade a essas iniciativas de educação pelo trabalho para a saúde. A gente sabe da importância do que foi aí o desenvolvimento das edições anteriores. A atual, inclusive a 9ª edição, está abordando o tema interprofissionalidade. Temos aí uma publicação rica dos trabalhos que foram desenvolvidos na 9ª edição. Essa edição 9ª contou com investimento aproximado de 80 milhões, teve a duração de 24 meses, né, 2 anos, e para essa edição agora, atual, a 10ª, está previsto aí em torno de 49 milhões, com a duração de 12 meses, de uma forma mais objetiva a execução desse projeto. Então, encerrando a minha fala, mais uma vez eu gostaria de ressaltar a importância do trabalho que vem sendo desenvolvido pela Rede Escola, por toda a equipe da Fiocruz, e dizer que a nossa equipe aqui no DES permanece à disposição para a gente analisar esses possíveis novos trabalhos e parceria. Desejo uma sequência ótima aí de discussão, entendo todas essas questões aí que foram superadas de uma forma rápida pela equipe da Fiocruz e da Escola Nacional de Saúde Pública, e a gente segue aqui à disposição, na certeza de que será um excelente encontro, e muito obrigada pela atenção. Professora, o áudio. Muito obrigada, doutora Musa, pela sua exposição. O nosso projeto tinha meta de formar 650 sanitaristas, nós já estamos em 970 e vamos para 1.000. Com certeza. E não é só o número, mas a qualidade dessa formação. E para isso nós estamos com uma pesquisa, né, construindo evidências da educação interprofissional para o trabalho colaborativo. E não paramos por aí, porque vamos lançar um livro, o e-book, sobre a educação interprofissional e o trabalho colaborativo em tempos de pandemia. Fiquei muito contente de saber que a nossa proposta já está sendo analisada pela área técnica do Ministério da Saúde. Vou pedir brevidade, tá bom? Aproveitar o momento. Então, a professora, a doutora Socorro Gross, ela chegou. Estamos felizes, né, por ela estar aqui. Tivemos uma justificativa do Dr. Haroldo Pontes, que tem um outro compromisso, mas ele voltará conosco em alguma outra sessão desse evento. Professora doutora Socorro Gross, por favor, a palavra é sua. Sinta-se em casa, sinta-se na rede, assim como todos. Todas. Muito obrigada. Bom dia a todos e todas. Realmente, para nós, como OPAS, eu fico muito feliz de estar hoje com vocês, e gostaria primeiro de cumprimentar a doutora Rosa Souza, coordenadora da Secretaria Técnica Executiva da Rede Escola, a Cristiane Guilán, Haroldo, que eu sei que neste momento não se encontra, mas vai participar também, a Márcia Pinheiro, assessora técnica de CONASEMS, al representante director de la escuela, de nuestra grande escuela de salud pública, Sergio Aroca, que, bueno, para nós, como OPAS, nós temos uma premiação
da OPAS que sempre é feita em nosso conselho diretivo, que é o prêmio Sérgio Arauca. Então, para nós sempre participar em um evento onde está a escola de saúde pública é muito importante. E, por suposto, a doutora Musa, diretora do Departamento de Gestão da Educação da Saúde do Ministério da Saúde, e a todas as pessoas que estão participando deste importante encontro nacional, onde hoje temos o SUS presente e a academia, e as pessoas que participam. Então, temos sempre tê-los juntos, porque o SUS é único, e também o SUS é unido. E estar todos os representantes de CONAS, CONASEM, o Ministério e a Academia para esta temática, por isso também nós queríamos estar. E gostaria de começar parabenizando a Rede Escola, doutora Rosa, pela organização de mais este espaço de diálogo, e um espaço de diálogo e construção de saberes para o aperfeiçoamento das práticas profissionais, da organização do trabalho, e muito importante, a equidade na formação de talentos. Também eu gostaria de destacar o compromisso de todas as pessoas e instituições presentes neste evento, com a cooperação e o compartilhamento de conhecimentos para fortalecer o nosso grandioso SUS e também da saúde pública internacional. Eu quisiera destacar o importante papel da rede a nível regional, na conformação de redes internacionais que fomentam a saúde internacional, a produção científica e o intercâmbio tão importante de experiências. Atividades incluídas no plano de desenvolvimento de nosso escritório subregional para a América Latina e com o qual nós queremos continuar trabalhando. Foi por conta de iniciativas como estas, de união de esforços, que a ciência pode avançar tão rápido ao longo desta pandemia, em nossa região das Américas e também iniciativas internacionais e com uma velocidade que nós não tínhamos visto, que tínhamos precedentes na história, onde a ciência, a academia e as redes de sistemas e serviços de saúde convergeram para compreender melhor o que estava acontecendo, compreender melhor o COVID-19 e desenvolver ferramentas poderosas para poderla enfrentar. É importante também pensar o desenvolvimento de uma rede onde cada vez mais os pontos adquirem maior autonomia e fortaleza, e que a la vez fortalece a rede. Para um país como o Brasil, a resposta oportuna em saúde pública é uma exigência. Os parâmetros de qualidade e inovação crescentes em cada um dos membros da rede é o desafio. Igualmente, a relação entre as escolas e os tomadores de decisão, é decir, avançar ao momento de usar o conhecimento para decidir rapidamente e oportunamente que fazer e também publicar e difundir conhecimentos e ainda mais integrar estes elementos na gestão da política, a política pública, a política em saúde. Eu poderia dizer que a ciência depende, acima de todo, do talento humano, que é a maior riqueza que um país pode ter. É isso que faz as nações grandes e fortes. É algo que ninguém pode dar ou tirar de nós, que não podemos comprar, só podemos desenvolver. E em esta pandemia, esse tem sido um aprendizado muito rápido e muito difícil pelos países do mundo e nossa região. E esse desenvolvimento precisa ser feito por meio de um processo planejado, que valorize os recursos humanos e que garanta um investimento necessário e de forma sustentada, assim como a introdução rápida das novas tecnologias de comunicação, que têm uma possibilidade e também são um desafio, porque
porque una de las lecciones que esta pandemia de COVID-19 nos dejó es que las localidades con más sistemas sólidos de formación en gestión de recursos humanos para la salud serán capaces de fornecer respostas mucho más oportunas y adecuadas do que aquellas que no tienen. También ficou evidente nesta pandemia que recursos humanos comprometidos, capacitados en número suficiente permiten mantener y reforzar los servicios de protección a salud de nuestros pueblos, especialmente en comunidades de mayor vulnerabilidad. A oportunidad de hoy es el reconocimiento de importancia de las escuelas de salud pública para el cuidado de las comunidades, su criterio certeiro y oportuno con la generación de información cualificada para alimentar a política es un elemento llave para aportar a uno de los principios do SUS, a descentralización. Por tanto, en este mundo que tem pasado por una verdadera metamorfosis pós-Covid-19, gostei muito do tema de esta reunión, metamorfosis. Precisamos reforzar las estrategias para fortalecer el trabajo en red, y yo colocaría en redes de redes, tanto nacionales como internacionales de salud pública, en sus diferentes frentes de acción. Gostaria de destacar este año a convocatoria da OMS como Ano Internacional dos Trabalhadores da Saúde, em reconhecimento de seu rol fundamental na saúde e da vida das populações e refletir na importância das escolas trabalhar em prol dos direitos daqueles que mantemos a máquina do cuidado em saúde em andamento. Que melhor que redes de saúde pública para marcar a agenda e impulsionar o melhor conhecimento e a melhor decisão de política pública para ir além dos aplausos na formação e gestão dos profissionais da saúde. Na mesma linha, é indispensável reforçar os acordos e os mecanismos de coordenação e planejamento intersectoriais, envolvendo saúde, educação, finanças e trabalho, para obter consensos e avanços nas políticas de recursos humanos em apoio ao desenvolvimento de sistemas de saúde baseados na atenção primária, tendo educação em saúde como prática transversal que articula e qualifica todos os níveis de gestão e serviços do sistema. E, por fim, é fundamental dar incentivo à formação de equipes interprofissionais, que a doutora Rosa mencionou, que aumentem a capacidade resolutiva dos serviços de saúde, sobretudo na atenção primária, e melhorem a saúde da população com um enfoque intercultural, que considera os determinantes da saúde. Estas são algumas das principais lições deixadas por esta pandemia para o aperfeiçoamento da educação e do trabalho em saúde no Brasil e em toda a nossa região das Américas. O que precisamos fazer agora é colocar todo esse aprendizado em prática para avançar no alcance da saúde universal, com mais saúde, justiça, segurança, bem-estar e qualidade de vida de todas as pessoas sem deixar ninguém para trás. E para isso, realmente, a rede escola é primordial e pensar que a educação e a formação de talentos são vitais. Muito obrigada, sucesso nesta reunião. Estou feliz de estar com vocês. Bom dia a todos e todos. Seu áudio, Rosa. Muito obrigada, doutora Socorro Gross. A nossa alegria é imensa de tê-la conosco, e eu quero aqui ratificar, né, a nossa disposição em atuar junto com a OPAS. A nossa rede tem tido uma capilaridade nacional enorme, porque está em todos os estados, mas também uma capilaridade internacional. Nós estamos recebendo muitos convites da América Latina para falar sobre a nossa experiência nacional, né, de formação de sanitaristas, com ênfase na educação interprofissional e a prática colaborativa.
Eu aproveito, então, para encerrar essa mesa, agradecendo a todas e todos, formalizando um pacto de trabalhos conjuntos e colaborativos. Pode ser assim? Podemos fazer esse pacto que vai ficar gravado e vai ser distribuído no país inteiro. Está bem? Então, com essas palavras, com esse entusiasmo, nós encerramos essa bela mesa, né, maravilhosa, e seguimos, então, para a conferência magna, que será proferida pela... Rosa, Oi, diga, meu amor. Rosa, podemos só tirar uma foto de todos Claro, na tela? eu imagino até que Cris Rocco tenha feito, mas fazemos outra, porque assim nós podemos sorrir, né? Isso. E ficarmos bem lindas. Sim, agora com sorrisos. Foi feito já. Muito obrigada, Cris, muito bem lembrada. Cristina, um grande beijo a todas. Sintam-se abraçadas e acolhidas nessa rede. Beijo. Um abraço, professora Rosa, doutora Socorro e todos da mesa, doutora Maris Mari, professor Francisco e equipe todos, né? Muito obrigada. Um abraço, Márcia. Fico feliz. Seguimos Boa tarde. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada. Então, como eu havia dito, nós passamos agora para a nossa conferência magna com a nossa querida professora Marina Peduzzi, que está aqui desde cedo conosco, né, para a conferência Pandemia, Metamorfoses e Ciência, Aprendizados e Lições para a Educação e o Trabalho em Saúde. Professora Marina Peduzzi, a casa é sua e, como eu gosto de dizer, a rede é sua também. Sinta-se dentro dela. Obrigada por aceitar o convite. Obrigada, muito obrigada, Rosa. E agradeço o convite para participar desse encontro nacional da Rede Escola 2021, como foi já apontado e destacado pela mesa de abertura, um encontro importante que reúne muitas instituições e para a formação de sanitaristas com destaque nesse momento para essa abordagem da interprofissionalidade, né, da educação interprofissional para a prática interprofissional. Então, agradeço imensamente. O tema da pandemia, metamorfoses e ciência, realmente é muito interessante, os aprendizados, pensarmos nos aprendizados para a educação e o trabalho em saúde. Inicialmente, quer dizer, é importante pensar, quando pensamos na pandemia, é importante lembrar que os números são muito impressionantes e nos preocupam, e precisamos tomar em consideração que esses números são provavelmente muito subestimados em todo o mundo, né? O número, em nenhum país, né, há vários estudos e já registros na literatura, nenhum país sabe o número de pessoas infectadas. Sabemos os infectados entre as pessoas que fizeram o teste. Todos os que têm um teste confirmado são contados como infectados, né? Então, nós temos um problema de informação muito grande, né? As estimativas é que nós tenhamos aí, os estudos de excesso de mortalidade mostram que provavelmente temos de 40% a 50% mais morte do que as registradas por Covid. E eu vou falar disso muito rapidamente, só para a gente retomar, porque estamos todos muito preocupados com a pandemia, e, de fato, é a maior crise sanitária dos últimos 100 anos, né? Nós temos, segundo a Universidade Johns Hopkins, que mantém um centro, né, de registro das informações, nós temos mais de 250 milhões de casos no mundo, temos mais de 5 milhões de mortes, né, com vários picos, né, 3 grandes picos que se sucederam. No Brasil, nós temos mais de 22 milhões de casos e temos mais de 612 mil mortes, né? Então, eu estou trazendo, lembrando esses números, porque todos estamos muito preocupados e acho que, de fato, esses números nos alertam, né, dia a dia para essa experiência que estamos tendo, né, e o que podemos aprender com ela, né. A pandemia, então, como eu disse, constitui a maior crise sanitária dos últimos 100 anos.
No cenário global, ela segue a uma crise econômica muito forte, que ocorreu em torno do ano 2008 e se estendeu e se estende até agora por dificuldades de regulação do setor econômico, né, da regulação do mercado, né? E tanto a crise econômica como a crise sanitária, né, trazida pela pandemia, demandaram muitos recursos e muitas intervenções dos governos nacionais. Então, é importante trazer isso, porque quando pensamos em formação, em educação interprofissional, trabalho interprofissional, na qualidade dos serviços de saúde, nós estamos pensando os sistemas de saúde e o enfrentamento das enormes desigualdades que a própria pandemia agravou, né? O vírus se espalha rapidamente pelos países, não reconhece fronteiras e, portanto, a política de contenção do vírus precisa ser global e precisa ser nacional e apoiada na ciência, né? Desde junho do ano passado, 2020, o Brasil se mantém como o segundo país em número de mortes, né? E o SUS, e aqui então é o nosso querido SUS, que todos nós, né, temos lutado tanto pela sua construção já há mais de 30 anos e pela sua consolidação e ampliação, o SUS vem fazendo o enfrentamento da pandemia no país, mesmo num cenário com muitas dificuldades, inclusive dificuldades de subfinanciamento que é crônico e do aumento das desigualdades, como eu disse, que se agravaram no país, especialmente a partir de meados da década de 2010. Pensando, então, nesse cenário difícil, né, mas com o qual precisamos, né, em relação ao qual precisamos nos posicionar, e trazendo as metamorfoses, então, né? Quais as mudanças, o que está em cena em termos de mudanças importantes nesse cenário da pandemia? Uma primeira questão que eu gostaria de destacar é a massiva intervenção, então, macroeconômica necessária por parte dos estados, né? Especialmente o ano 2020 mostrou isso, né? Isso coloca em xeque um modelo da economia neoliberal que vem sendo, né, propagandeado e propagado e implementado desde a década de 70. E é muito importante porque o modelo neoliberal tem representado uma grande contenção e limitação de recursos para as políticas públicas, especialmente no que diz respeito à área de saúde, educação e outras também que são áreas sociais muito importantes, né? Então, esse cenário, essa metamorfose, quer dizer, o Estado tem que intervir, porque se o vírus ele se espalha sem nenhuma possibilidade de contenção isolada em cada um dos países, e, portanto, isso afeta conjuntamente toda a economia, né? Então, isso nos coloca, de novo, frente à possibilidade de discussão de que não há uma economia, não há uma dicotomia entre saúde e economia, mas o contrário, né? A saúde e a economia são áreas que dialogam e que têm uma inter-relação bastante importante, e a metamorfose em curso acho que nos mostra isso, né? Outro aspecto importante é a profunda inter-relação também entre a economia e a natureza, né? A crise do aquecimento global, a crise das mudanças climáticas, que acabou de ser discutida na Conferência Mundial em Glasgow, né? Isso tudo está relacionado também com as condições de saúde dos povos nos seus respectivos países, nas diferentes regiões em todo o planeta, né? E um enorme perigo também e ameaças que a gente vem percebendo ao Estado democrático, né, de defesa dos direitos e com a ampla participação e liberdade de todos, né? As democracias liberais estão ameaçadas nesse momento, especialmente frente a um movimento ideológico e político que cresce de extrema-direita, né? E que vem acompanhado de um aumento, então, esse cenário de metamorfoses num cenário de aumento do desemprego, aumento da pobreza e da desigualdade.
isso vem acompanhando, então, todo esse cenário da pandemia e das metamorfoses em curso, acompanhando um forte processo de precarização do trabalho. Nós passamos 100 anos construindo uma regulamentação, leis e normas protetoras do trabalho, mas desde os anos 70, de novo, a gente vem observando todo um processo de desregulamentação das leis de proteção do trabalho, que acarreta informalidade e crescente precarização. E no Brasil nós tivemos recentemente a reforma trabalhista em 2017 e a reforma previdenciária em 2019, que estão relacionadas a isso. Agora, por outro lado, então, são metamorfoses que mostram uma tensão muito grande, tensão, no sentido de que há interesses divergentes em curso, e muito agudizados nesse momento, e que a pandemia agudiza, mas, ao mesmo tempo, expõe a contradições e outros caminhos possíveis. E ainda na linha das metamorfoses, uma coisa importante é reconhecer, então, quanto a pandemia permitiu, ou levou a ampliar a percepção e o reconhecimento da importância dos sistemas de saúde, especialmente dos sistemas de saúde públicos, universais, integrais, e com ampla participação da população. Isso expõe deficiência de modelos privatistas, por exemplo, como o modelo norte-americano. A importância, então, para além dos sistemas de saúde, também dos trabalhadores de saúde e dos profissionais de saúde, que são aqueles trabalhadores com formação específica no campo da saúde. E a atuação em equipes interprofissionais. E daí essa ênfase que a Rede Escola vem colocando no ingrediente da educação interprofissional para a formação de sanitaristas. Essas metamorfoses, então, a evidência de que, para cuidar da saúde das pessoas, nós precisamos fazer isso em sistemas de saúde fortes, universais, integrais, e públicos, e reconhecendo o elemento crítico, fundamental, que é a participação dos trabalhadores atuando em equipes, nós lidamos, ao mesmo tempo, com as contradições da invisibilidade do trabalho e dos trabalhadores. Então, a pandemia coloca em evidência, mas, ao mesmo tempo, num cenário que tende a inviabilizar a importância, a presença dos trabalhadores na atenção à saúde. Então, essas são tensões que a Rede Escola está atenta, e está justo tentando produzir respostas a isso, mas que são importantes pensando as metamorfoses, porque vem ocorrendo, por exemplo, mudanças recentes, como, por exemplo, a introdução do acesso à atenção primária via cadastramento dos usuários, ou um certo retorno à centralidade do cuidado individual e uma certa fragilidade da abordagem territorial, então, na atenção primária. Então, vem ocorrendo mudanças que nos preocupam no sentido de que elas são mudanças que ameaçam justamente a fortaleza do sistema, que é universal, integral, e ameaça a própria interprofissionalidade. Então, essas são metamorfoses em curso, mas, como eu já disse, volto a destacar, o SUS resiste a essas dificuldades e continua produzindo, então, essas ações de enfrentamento da pandemia, apoiado nas normativas constitucionais, da atenção pública universal e integral no Brasil, com apoio do Conselho Nacional de Saúde, de outras instâncias de representação da sociedade civil, de usuários do sistema e profissionais e órgãos públicos e universidades, instituições de ensino superior, e ancorados de mão dada com a ciência. Então, acho que o enfrentamento da pandemia e o lidar com as metamorfoses em curso se dá no Sistema Único de Saúde, de mãos dadas com a ciência brasileira e internacional, e isso é extremamente importante, forte, é isso que nos fortalece,
e é isso que vem permitindo fazer esse enfrentamento, né? Em relação aos aprendizados e as lições que esse cenário de pandemia e metamorfoses nos trazem para a educação e o trabalho em saúde, a primeira coisa que destaco, e já fiz referência, mas quero voltar a destacar, é o papel fundamental dos sistemas de saúde. E, portanto, a importância, a necessidade de fortalecimento do Sistema Único de Saúde, da atenção primária, que é um sucesso, né? A atenção primária do SUS é reconhecida em vários países fora do Brasil, no plano internacional, como um modelo, né, sobretudo apoiado na estratégia saúde da família, que tem uma efetividade enorme, tem impactado, de fato, né, nos indicadores de saúde, e o fortalecimento da RAS, da rede de atenção à saúde, de todas as redes, e a formação, né, daí eu acho que é o nosso aprendizado, o quanto a gente vai reconhecendo cada vez mais que a formação dos profissionais e a educação permanente em saúde devem estar orientadas para a formação para o sistema de saúde, pelo sistema de saúde, orientada para o SUS, né? Não mais nesse esforço que se faz há década, né, de superar a formação com foco na atenção individual nos indivíduos, mas uma formação com foco na atenção integral e nos sistemas de saúde, que efetivamente são os responsáveis pela atenção à saúde de toda a população. Um outro aprendizado importante que a pandemia e essas metamorfoses nos traz é o papel crítico dos trabalhadores, como eu já disse, né, para o enfrentamento da pandemia, mas não só. O papel crítico de trabalhadores e profissionais de saúde na atenção à saúde de usuários, famílias e população nos diferentes respectivos territórios, né, onde as pessoas vivem. As condições de saúde dizem respeito às condições de vida e às condições de trabalho, e, portanto, a atenção à saúde também diz respeito a este plano, né, da vida e do trabalho das pessoas. Outro aprendizado é o que já conhecemos, e a própria rede já trabalha nisso, mas acho que a pandemia e metamorfoses em curso nos faz, então, destacar, é a necessidade de investimento permanente na educação e formação dos profissionais de saúde, tanto no ensino médio como no ensino superior, né? E promover a mobilização social na defesa da educação e do trabalho em saúde. Nós tivemos, durante a pandemia, no Brasil, acompanhamos experiências muito interessantes de mobilização social, como a Frente Favela Brasil, por exemplo, e outros, onde a população, as comunidades se mobilizaram para, junto com o sistema de saúde, fazer o enfrentamento da pandemia. E um outro elemento é promover e continuar promovendo e fortalecendo a participação de usuários, famílias e população, seja na construção e condução das políticas públicas, né, no controle social, seja nas tomadas de decisão a respeito do próprio cuidado, né? Então, a participação de usuário diz respeito a essas duas frentes. E o aprendizado de que a atenção à saúde tem essa tendência interprofissional, seja atenção, seja formação, tende a ser crescentemente interprofissional, dada a enorme complexidade da atenção à saúde, né? A interprofissionalidade é uma abordagem que tem ganhado destaque nas últimas 2 décadas, especialmente a partir do ano 2000. Então, há várias publicações, inclusive da Organização Mundial da Saúde, da Organização Pan-Americana da Saúde, que colocam, né, com muita clareza a necessidade de avançar tanto na educação interprofissional como as práticas interprofissionais. Eu não vou me deter nesses documentos, embora eles sejam extremamente importantes pelo avançado da hora, e vou agora me concentrar nessa etapa final da minha fala, destacando mais alguns aspectos da própria educação interprofissional
e do trabalho interprofissional, que foram reforçados, né, durante a pandemia, que foram evidenciados e destacados durante a pandemia e essas mudanças que estão em curso. A educação interprofissional, como todos nós sabemos, ela se refere de forma mais nuclear, específica, ao aprendizado compartilhado entre estudantes e profissionais de diferentes áreas. Então, essa é a ideia central, esse é o núcleo da educação interprofissional. E nós temos já evidências que a educação interprofissional e o trabalho interprofissional contribuem para melhorar o acesso universal aos serviços, contribui para melhorar a segurança do paciente. Durante a década de 90, isso foi uma das coisas que deu muito impulso à educação interprofissional e trabalho interprofissional nas últimas décadas, foi realizado um levantamento e foram realizados vários diagnósticos que mostravam que a maior parte dos eventos adversos, dos erros dos profissionais de saúde, dos erros dos profissionais médicos, se deviam às dificuldades de comunicação entre os profissionais de saúde, às dificuldades de comunicação nas equipes de saúde. Então, a interprofissionalidade tem muito a contribuir, tanto a formação como a prática, para melhorar a segurança do paciente e a qualidade da atenção à saúde. Então, quando falamos de educação interprofissional, estamos falando de aprendizado compartilhado entre estudantes e entre profissionais de diferentes áreas para o desenvolvimento de competências colaborativas, para o trabalho em equipe, a prática colaborativa e impactar positivamente acesso, qualidade e segurança do paciente. Isso, então, decorre do desenvolvimento, né? Esse aprendizado compartilhado, que não é estar na mesma sala de aula, mas é aprender efetivamente junto com a experiência do outro, que é da outra área. Quando eu compartilho, né? E aqui tem um outro elemento fundamental da educação e prática interprofissional, que são as interações sociais e a comunicação. O aprendizado compartilhado se dá a partir da interação entre os profissionais das diferentes áreas, entre estudantes das diferentes áreas. Eu, enfermeira, tenho uma experiência de aprendizado, de troca com um colega da nutrição, um colega nutricionista, fisioterapeuta, eu aprendo como o colega vê a situação vivenciada pela família, pelo paciente, como que a outra área contribui nas suas intervenções para o cuidado. E esse é o aprendizado que me permite reconhecer a outra área e produzir uma integração entre as áreas. Então, essa dimensão de aprender juntos é fundamental para o desenvolvimento das competências colaborativas, né, que devem estar diretamente vinculadas, então, ao cuidado, à atenção à saúde e ao reconhecimento da saúde como direito, né? E, nesse sentido, a educação interprofissional e as práticas colaborativas, elas dizem respeito de perto a contribuir para a mudança do modelo de atenção e a mudança do modelo de formação, né? Junto com outros elementos importantes, outros componentes fundamentais, que são a interdisciplinaridade, a integração entre as várias áreas de conhecimento, as disciplinas, a integração ensino, serviço, comunidade, isso é fundamental, né? A educação interprofissional se dá especialmente nos serviços, né? Na prática que profissionais e estudantes têm nos serviços, na atenção à saúde, e assim como as metodologias ativas, né, de ensino e de avaliação, que são fundamentais para a educação interprofissional, bem como um movimento, né, de democratização das relações de trabalho, das relações entre estudantes, docentes, preceptores, profissionais. Tudo isso compõe, então, um conjunto de mudanças, né, que não estão só relacionadas à educação interprofissional, mas que são muito importantes para que ocorra efetivamente a educação interprofissional.
tal como a Rede Escola vem promovendo, né? Agora, como fazemos educação interprofissional? Então, uma coisa que a literatura e os debates têm destacado é a importância do apoio institucional, né? Então, hoje de manhã nós tivemos aí vários imprevistos, a vida é feita de imprevistos, e a formação é justamente, por isso que se fala em competências, né? Quer dizer, a gente tem que aprender a conhecimentos, habilidades, atitudes e valores para que possamos mobilizá-los quando necessários, né? Quando as situações nos surpreendem, nos colocam nos desafios, né? E para a educação interprofissional, então, é extremamente importante ter o apoio institucional, né, como nós tivemos também hoje de manhã, e é fundamentalmente importante institucionalizar. A educação interprofissional, ela não vai recobrir o conjunto do programa de formação, dos currículos, cada uma das áreas se manterá, né? Nós tivemos aí um desenvolvimento enorme das áreas profissionais, com tecnologias, saberes, práticas, muito importantes para, em conjunto, responder ao conjunto das necessidades de saúde da população. Então, as formações específicas de cada área se mantêm. A formação de um sanitarista, né, dos sanitaristas, vai além da educação interprofissional, mas ela deveria integrar a educação interprofissional. Então, nesse sentido é que se diz da institucionalização da EIP. Ela deve entrar como um componente do programa de formação. Acho que essa é uma ideia importante e que está relacionada com a importância de trabalhar as especificidades das disciplinas, das áreas, das profissões, das práticas profissionais, e um conjunto de saberes e competências que são de todo o campo da saúde, e, inclusive aquelas que dizem respeito mais de perto às competências colaborativas. E, além do apoio institucional e institucionalização, o desenvolvimento docente, né, que é considerado pela literatura, inclusive, um eixo fundamental da educação interprofissional. E também os processos de ensino-aprendizagem terem a intencionalidade, né, e efetivamente promoverem o desenvolvimento das competências colaborativas, especialmente das duas competências colaborativas que são consideradas nucleares, centrais, que são a comunicação interprofissional e a atenção centrada no usuário, família, comunidade, nos territórios. Nós temos 4 paradigmas não, é um exagero, nós temos 4 marcos de referência para as competências colaborativas, né? O que a gente mais tem usado no Brasil é o framework, né? O marco de competências canadense, que foi desenvolvido em 2010, que traz 6 núcleos, né? 6 domínios de competências interprofissionais, sendo as 2 nucleares, essa da comunicação interprofissional e atenção centrada no paciente. Seguem depois o trabalho em equipe, conhecer e ter habilidades para a dinâmica do trabalho em equipe, o reconhecimento do papel e saberes e práticas das demais áreas, que, como eu já disse, é fundamental para a interprofissionalidade, liderança colaborativa e gestão de conflitos interprofissionais. Esses são os 6 domínios desse framework canadense. Tem outros marcos de referência, tem um americano, um do Reino Unido e outro da Austrália, mas eu não vou me deter. Mas, enfim, para fazer educação interprofissional é importante o investimento e a intencionalidade clara nos programas de ensino para o desenvolvimento dessas competências, promovendo, junto com isso, a integração ensino-serviço, porque na perspectiva interprofissional, a formação se refere imediatamente, né, à atuação junto com os usuários. E o ensino híbrido, né? Acho que os últimos quase 2 anos já de pandemia nos mostrou como o
o ensino à distância também pode ser potente, interessante, mas vamos agora ter que aprender, né, o ensino remoto, né, vamos ter que aprender a discernir quais são os momentos que devem ser presenciais e os momentos que podem ser à distância, síncronos ou assíncronos, né? E para a educação interprofissional, como o componente da interação e da comunicação entre os profissionais é fundamental, é muito importante, os momentos presenciais são, de fato, muito importantes, né? E daí eu destaco as atividades de tutoria, né? Ou mesmo atividades à distância, remotas, que ainda são necessárias, mas tutoriais, porque as atividades remotas tutoriais, elas permitem, de fato, estimular mais a interação e participação de todos os integrantes, né? E essa formação nesse formato, dessa ideia, né, dessa proposta da educação interprofissional, ela visa, então, desenvolver competências para efetivamente trabalhar em equipe, né, trabalho em equipe e a prática colaborativa. Nós seguiremos nas próximas décadas trabalhando em equipes, né? E quando se diz trabalhar em equipes e com colaboração, a colaboração dentro das equipes, a colaboração entre diferentes equipes, entre diferentes serviços, em rede, né? Então, essa concepção de rede é extremamente importante para a colaboração é fundamental em cada uma das pequenas equipes, mas ela é também fundamental na rede, né? Na rede de atenção. E o trabalho em equipe, que é esse núcleo, né, o trabalho interprofissional se organiza em torno das equipes, que são um pequeno grupo de profissionais responsáveis pela atenção à saúde a um conjunto de pacientes, né? E para compreender e se aproximar do trabalho em equipe, é importante pensar o perfil do usuário, porque as equipes são responsáveis pela saúde daqueles usuários. Portanto, é fundamental que as equipes tenham uma composição e sejam adequadas, alinhadas com o perfil de necessidades de saúde daquela população. Por isso que equipes de atenção primária, como as equipes de estratégia saúde da família, equipes em hospitais, ambulatórios especializados, elas são diferentes. As equipes não têm uma fórmula, não tem receita, mas um elemento fundamental é que a equipe corresponda ao que se conhece das necessidades de saúde daqueles usuários e população que estão sob a responsabilidade da equipe, né? Tanto em termos numéricos, como, sobretudo, na sua composição, né? E outro elemento importante para o trabalho em equipe são as condições de trabalho. Então, eu tenho brincado sempre que as equipes não trabalham no vácuo, né? Então, é fundamental que as equipes estejam preparadas, daí a educação interprofissional, mas que elas estejam inseridas numa situação, né, em condições de trabalho que sejam favoráveis para o desenvolvimento das atividades que respondem às necessidades de saúde dos usuários que estão sob sua responsabilidade. E, em termos de condições de trabalho, é importante, então, pensar a composição das equipes, o quadro de pessoal, jornada de trabalho, os recursos disponíveis para o trabalho. Nós vimos com a pandemia o quanto as equipes, né, e como as equipes muitas vezes se encontram, né, os trabalhadores de saúde se encontram atuando em condições desfavoráveis, né? Isso foi evidenciado pela ausência dos equipamentos de proteção individual, especialmente o ano passado, quando no primeiro semestre, mas ainda persistem em alguns lugares as dificuldades de acesso a equipamentos de proteção individual, né? E assim como esses, outras técnicas, tecnologias e recursos que são fundamentais. Então, pensar em trabalho em equipe é pensar o perfil de necessidades dos usuários, sob responsabilidade das equipes, e as condições de trabalho, né? E como fazemos o trabalho em equipe? Então, a primeira coisa é reconhecer, então, a necessidade, né, das equipes terem características próprias para as responsabilidades que têm,
e conhecer o perfil, né, da população que atende, e, a partir desse perfil, definir os seus objetivos comuns. Nós temos no SUS um conjunto nós temos uma finalidade, temos objetivos, os serviços, a rede tem objetivos, os serviços têm objetivos, e as equipes também, dadas as características da população que está sob sua responsabilidade, deveriam definir objetivos comuns de trabalho, porque esses objetivos permitem o monitoramento das ações, né? O monitoramento das ações para saber se estamos indo na direção esperada e estamos produzindo os resultados esperados, né? Então, esses são elementos importantes para avançar e fortalecer o trabalho em equipe, né? Assim como espaços de troca e espaços de reflexão, né? Se nós queremos monitorar, né, o trabalho produzido pelas equipes, a própria equipe monitorar seu trabalho, é importante que a equipe conte com espaços de diálogo, de troca e de reflexão acerca do trabalho, né? A comunicação interprofissional, que é, então, como eu já disse, uma competência colaborativa importante para o trabalho interprofissional, e a comunicação interprofissional é aquela que está orientada pelas e para as necessidades de saúde do usuário, no entendimento assim, de que, né, buscando construir um plano comum de trabalho, um plano comum de cuidado. Quando se diz tanto a interação e a comunicação é importante para a EIP, é importante para o trabalho interprofissional, porque a comunicação e as interações são o veículo por onde, né, passa, então, as trocas entre os profissionais na construção de um plano comum de trabalho, na construção de um plano comum de cuidado das famílias, dos usuários, né? E, mais uma vez, promover a participação dos usuários, famílias e comunidade na construção do próprio plano de cuidado e das políticas ali do território, etc. A gestão compartilhada, né, participativa, é um componente importante para o trabalho em equipe, porque o gestor, seja um gestor mais macro, ou o gerente local da unidade, o coordenador da unidade, pode contribuir muito para promover um trabalho mais colaborativo e promover a autonomia das equipes, não interceder e resolver por ela, mas promover a autonomia, mas isso requer espaços, como eu disse, de troca, de reflexão. Então, há todo um modelo de gestão que o SUS vem, né, debatendo há muito tempo e buscando implementar, que facilita e promove esse trabalho colaborativo, né? E, como eu disse, a defesa de condições de trabalho dignas, né, e adequadas para a execução do trabalho em saúde, que é um trabalho, enfim, tão nobre, tão interessante, porque cuidando dos usuários e das famílias, comunidades, nós cuidamos de nós próprios, aprendemos com eles aprendem conosco, e essas trocas, né, com os usuários e população, com os gestores, profissionais, os estudantes, os professores, é realmente nesse encontro de todos nós que nós podemos, então, fortalecer a educação e a prática interprofissional no caminho do fortalecimento do nosso Sistema Único de Saúde. Obrigada pela atenção. Obrigada, professora Marina Peduzzi, pela sua brilhante conferência, que nos traz muitos pontos para reflexão. Eu não vou me estender pelo adiantado da hora, porque eu sei que você tem um compromisso, né? Mas eu não podia deixar de me congratular com você, de agradecer por essa magnífica conferência, que para nós, né, e todos os que fazem a rede e que estão imbuídos desse espírito, né, da educação interprofissional e do trabalho colaborativo, traz uma contribuição espetacular, porque a sua fala, ela coloca ricamente, explora ricamente o cenário de metamorfoses
as suas consequências na vida das pessoas, no plano político, econômico e social, a questão da precarização do trabalho, das formas de trabalho, né? E, assim, como eu vou dizer para sintetizar, né? E ainda elenca algumas potências da educação interprofissional, né? Que nós devemos ter bastante fortes e firmes na nossa atuação, a questão da institucionalização, né? Do apoio institucional, da formação docente, que é um aspecto que nós estamos buscando investir na rede escola, porque com um curso, imagine, de formação de sanitaristas, né, nós sentimos muito a necessidade da formação docente, né, um aspecto que nós gostaríamos e estamos tentando trabalhar mais, reforçar mais, né, para apoiar a educação interprofissional, né, em função da prática colaborativa, né. A questão também que nos chama bastante atenção, que nós temos também evidenciado, é a da comunicação, né? Da comunicação entre os profissionais, entre as equipes, né? Que é fundamental, né? Digamos assim, eu falo sempre, é uma palavra-chave a comunicação, né? Para o aprendizado compartilhado e para uma atuação também compartilhada. Importantíssimos os marcos, né, que nós temos da EIP, é muito importante conhecer esses marcos, porque eles também nos dão, né, uma bússola, uma orientação, né, e nos fortalecem, né, no aprendizado sobre a educação interprofissional e das potências para o trabalho colaborativo na saúde. Assim, com muita, muita gratidão, professora Marina, sabe? Você já é uma amiga da rede, porque nós temos, né, aqueles que fazem parte da rede, que são membros do grupo de condução, ou que integram a rede, mas você é considerada amiga da rede, sabe? Pelo seu apoio, por estar sempre junto conosco, né? Por essa generosidade que você tem, né, em transmitir, em compartilhar as suas competências, suas expertises, bem no espírito da educação interprofissional e da prática colaborativa. Muito, muito obrigada, professora Marina Peduzzi. Obrigada. Mais uma vez, em meu nome e em nome de todos os que fazem a Rede Brasileira de Escolas de Saúde Pública. E daqui a pouco nós vamos lá na nossa programação para colocar o lançamento do nosso livro. Está bem? Sobre a educação interprofissional e o trabalho colaborativo no enfrentamento da pandemia Covid-19. Muitíssimo obrigada, uma boa tarde para você, professora, e para todos que vão assistir esse evento que está gravado, que nós teremos o grande prazer de compartilhar. Uma honra para nós recebê-lo. Obrigada, Rosa. Obrigada a todos.